Bom, gente, então seguindo, né, essa fase modernista no Brasil, a gente tem lá a primeira fase que começou em 1922 e terminou basicamente em 1930, que foi todo aquele entendimento sobre o que é ser brasileiro, né, sobre as influências artísticas e a construção de uma literatura que rompesse com a tradição, com o que era clássico, enfim, né? Tudo que eu falei da primeira fase. Aí a gente vem para a segunda fase do modernismo, uma fase mais madura, uma fase mais centrada, não é aquela fase onde a gente tem aqueles revolucionários, aquelas primeiras pessoas que queriam, né, trazer uma nova literatura. Né? Aqui já tinha acontecido. Aí agora a gente tem uma outra fase, a chamada segunda fase do modernismo, que durou basicamente de 1930, onde terminou a primeira fase, e foi até 1945, né? E aí a gente tem também como grande apontamento dentro dessa fase a chamada poesia moderna. Né? Vai ser uma fase onde vai se dar muito valor ao poema, aquela construção em verso, muito mais do que o texto em prosa, tá? Então, essa é a fase, a gente vai começar agora a segunda fase do modernismo no Brasil. E aí é uma fase, né, que a gente tem como contexto histórico a Revolução de 1930, né, que é a revolução, é o período chamado getuliano, período também chamado de Era Vargas, né, que é a Revolução de 30, né, o período em que o Brasil foi governado pela ditadura Vargas, de 1930 a 1945. É um período que acontece a Revolução Constitucionalista, né, da Constituição. O que estava acontecendo no mundo? Né? O mundo estava vivendo a Segunda Guerra Mundial, né, que durou de 1939 a 1945, e era o Terceiro Reich, né, a terceira avançada de Hitler ali contra os países opositores da Segunda Guerra. A Guerra Civil Espanhola, a gente teve, além da Segunda Guerra, dentro da Segunda Guerra e como fim dela, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né, no qual o mundo ficou horrorizado, né, até onde o homem tinha chegado com a disposição dessas bombas nucleares, né, que é uma ameaça mundial até hoje. Então, assim, pensando a literatura, a gente tem como grandes características dessa segunda geração modernista uma poesia mais politizada, ou seja, de cunho mais político. É uma fase, como eu falei, mais de amadurecimento, né? Não é aquela fase como se fosse adolescente, né? De descoberta, de revolução, não. Aqui já é uma fase mais acomodada, mais quieta, mas também sabendo a importância que foi a primeira fase para poder chegar a essa fase, né? O modernismo. É uma poesia que interpreta o eu no mundo, eu que faço parte desse mundo, né? Como é que eu me percebo dentro desse mundo de caos, porque é um período ditatorial no Brasil e é um período que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então há uma reflexão gigante sobre isso. É tipo de literatura mais intimista, né? Ou seja, coisas mais subjetivas, mais íntimas de cada escritor, de cada poeta, né? Espiritualismo é uma poesia que traz esse cunho mais, digamos assim, de uma reflexão do eu, uma reflexão da alma, uma reflexão do espírito. Questionamento da realidade. Que realidade é essa que se vivencia de medo, de terror, de pânico, de incertezas, né? E é uma poesia que também ainda conserva os chamados versos livres, né? Que é aqueles versos que não têm compromisso com a métrica, com a rima, com a musicalidade. E uma poesia sintética, né? É uma poesia que é de alguma forma
é uma poesia sem grandes desdobramentos, né? Ela é mais sintética, né? Ela é mais direta, ela atinge o leitor de uma forma mais direta. E assim como eu fiz na primeira geração modernista, né, que eu apresentei os principais escritores, poetas daquela fase, que foi o Oswaldo de Andrade, o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira, aqui nesse segundo momento, né, a chamada segunda geração moderna, a gente tem como grande influência desse momento o poeta Carlos Drummond de Andrade, né? E toda a construção da sua vida, da sua poesia, poesias de cunho político, poesias de cunho sensual, né? Poesias sobre infância, poesias sobre reflexões do homem na sociedade. Então, Carlos, ele traz toda essa construção. E um dos poemas dele mais importantes e conhecidos é o poema de Sete Faces, né? Onde ele diz que quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida, né? E aí ele vai fazendo toda a construção dessa pessoa que nasceu, né, sobre um anjo torto, né? E aí depois ele vai fazendo toda essa construção. Então, é esse tipo de poesia que era construída nesse momento. Outra grande poeta desse movimento, da chamada segunda geração, é a Cecília Meirelles, né, que é uma poeta que também marca muito essa fase de uma poesia amadurecida, uma poesia que faz uma reflexão do eu, né, que faz essa construção histórica, né? Ela tem Os Inconfidentes, que é um livro de poema onde ela vai traçar toda a Revolução Mineira, né? A própria construção dos Inconfidentes dentro do arcadismo no Brasil, vai trazer toda uma reflexão. Mas um dos poemas dela mais conhecido é o poema Motivo, né? Que ela diz assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo, nem tormento. Atravesso noites e dias ao vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada, né? Então, se a gente for perceber, é esse tipo de poesia, né, que é criada nessa segunda geração modernista. E aí, outro grande nome desse momento, dessa segunda geração, que eu acredito que é um dos poetas mais conhecidos do Brasil, é o Vinícius de Moraes, né, que foi chamado também de poeta de Eros, ou seja, o poeta do amor. Era sonetista, ou seja, ele não fazia versos livres, mas ele fazia poemas que seguiam a métrica da balada, né, que era uma métrica onde se tinha 2 quartetos e 2 tercetos, então ele tinha toda uma construção de poesia. Aqui isso é livre até para copiar. A gente está no modernismo. Se eu quiser criar algo que me inspirar em algo que já foi criado há muito tempo, eu posso, né? Lembra que aqui a gente vive a fase do modernismo. E aí o Vinícius, como sonetista, né, escritor de sonetos, ele escreve os sonetos dele principais, né, o soneto de amor total, o soneto de fidelidade, o soneto de separação, né, são as principais poesias que o Vinícius de Moraes traz, sempre falando do amor. Não só, digamos assim, o amor em si, mas o desdobramento desse amor, né? Esse amor que também dói, esse amor que traz separação, esse amor também que é sofrimento, esse amor também que leva à loucura, que leva à morte, que leva ao ciúme, que leva ao perdão. Então, todos esses grandes temas universais
que atravessam sobre esse conceito do amor, já que ele era o poeta de Eros, né, o poeta do amor, né? Então, essa construção dos sonetos era a principal poesia do Vinícius de Moraes, né? E o soneto de separação, que também é um soneto dele dos mais conhecidos, assim como o de fidelidade. E aí a gente tem também um outro poeta que contribuiu muito com essa fase da segunda geração modernista, é o poeta Mário Quintana, né? O Mário Quintana, ele traz também uma poesia mais singela, uma poesia que também ele gosta mais de falar da infância, é uma poesia que traz reflexão sobre a realidade, né? Então são todas essas construções. E um dos poemas dele bem conhecido e que é tão pequenino, porque o Mário de Quintana, ele gostava de criar poemas muito curtos, de apenas uma estrofe quase, ou até menos, era muito comum dele, né? E um dos poemas dele mais conhecidos é Bilhete, né? Que ele diz assim: se tu me amas, ame-me baixinho, não grite de cima dos telhados, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem que ser bem devagarzinho, amado, porque a vida é breve e o amor mais breve ainda, né? Então, é esse tipo de poesia que é muito da característica do Mário Quintana. E aí, gente, é importante a gente falar que dentro da segunda geração, a gente tem aquela geração da poesia, mas que também, né, além dessa geração moderna de poetas que eu apresentei há pouco, a gente também teve, dentro dessa segunda fase do modernismo, a construção do romance, o chamado romance de 30 ou regional, que é os autores que vão surgir, que vão escrever a sua prosa, dependente da sua região, do seu lugar. E é aqui, gente, que cresce os grandes poetas que a gente conhece até hoje, que vêm do Nordeste, dessa construção, dessa poesia regional. Claro que de outros lugares também, mas principalmente do Nordeste. E principalmente é aquela geração que vai mostrar a seca e a fome, né, que elas são concomitantes dentro do Nordeste nessa fase de 1930, tá? E aí, olha, esse quadro famoso que representa a fome, a seca do Nordeste, né? As pessoas desnutridas, quase já morto-vivo, falando assim a grosso modo, que é a paisagem que se via nessa época, né? E a gente vai ter muitos obras literárias que vão estar debruçadas para esse debate, para essa construção regionalista dessa fase. Então, quando vem essa proposta, né, dessa literatura chamada regional, a gente tem como característica dela uma literatura mais engajada, o temas da miséria, né, e a problematização disso. Então, vai também acontecer debates políticos, debates sociais, reflexões sobre isso que estava acontecendo no Nordeste, né? A busca por uma certa verossimilhança, né? Verossímil é aquilo que é parecido com a realidade, aquilo que tenta expressar o que é real, né? O mais próximo do real possível. Questões ideológicas vão aparecer e vai ser revelada a chamada marginalização regional, né? Porque vai ser a primeira vez que a gente vai refletir dentro de um cenário maior, porque a literatura, até então no Brasil, ela era concentrada apenas nas regiões sudestes, apenas Rio, São Paulo, porque esses autores são os mais conhecidos, né? E aquilo que está lá no Nordeste, que está aqui no Norte, não tão conhecidos, quando eu falo conhecidos a níveis nacionais, né? Então, vai se buscar essa reflexão. Então, por isso que vai ser uma literatura engajada,
né? Aí é uma geração onde a gente tem a poesia ali muito bem fechada no Sudeste acontecendo, e também uma poesia mais escrita em prosa, principalmente no gênero romance, escrita sobre o regional, né, de outras partes do Brasil, principalmente do Nordeste, como eu já mencionei. E aí a gente tem como principais autores e autoras desse período, né? A gente tem a grande Raquel de Queiroz, né? Dentro da construção do romance de 30, com o romance O 15, que é um dos livros dela mais conhecidos. A Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a conseguir entrar e ocupar um lugar na Academia Brasileira de Letras, antes ocupado apenas por homens. Né? E a Raquel de Queiroz traz, dentro da sua construção, né, do 15, o efeito sobre a seca. Lembra que essa é uma grande temática. O homem sertanejo, o homem que vem do sertão, a sua cultura, a sua voz, né, para dentro de um texto literário em prosa. Ela revela, né, aquilo que não se era tão assim evidenciado, que é o mundo patriarcal, né? Que agora descrito pelo olhar de uma mulher, né? Uma mulher que dentro desse cenário patriarcal é aquela classe, vamos dizer assim, aquele segmento social que é desprestigiado, que é subjugado, que é desvalorizado como algo menor, como algo que não tem voz, né? Então a Raquel de Queiroz já traz essa construção de uma visão da mulher dentro de um mundo patriarcal, né? Por uma perspectiva feminina, pelo olhar de uma mulher, né? É a literatura dando vozes às mulheres, às escritoras, né? Não que antes não existia, que a gente viu lá Cecília Meirelles, né? Viu outras mulheres também que estavam escrevendo nessa fase, mas eu digo de uma forma mais respeitada ou mais valorizada, né? A Raquel de Queiroz, ela abriu a porta de uma forma muito importante, né? Dentro de o que a gente pode chamar de uma literatura mais feminina. Aí, outro grande escritor importante desse período é o José Lins de Rego, né, que vai retratar o ciclo da cana-de-açúcar, né, como uma grande sociedade, ou uma parte da sociedade. Vai trazer uma literatura muito memorística, muito da memória desse período, dessa construção, da época dos engenhos, né, de grandes senhores de escravos, toda essa construção, e o debate engenho e usina, falar do cangaço, né, vai revelar aquele bando lá do Lampião, Maria Bonita, então esses personagens que vão adentrar esse cenário, né? E aí ele tem como principais obras Menino de Engenho, Banguê, Fogo Morto e Cangaceiros, né? Outro grande autor desse período é o Érico Veríssimo, né? Que tem como características narrativas mais urbanas, vai retratar a classe média, que até então não era uma classe, né? Que é aquela que está intermediário. Não sou rico, mas também não sou tão pobre. Estou na classe média, né? Pelo menos nessa fase ela ainda existia de uma forma mais sólida do que hoje. E então ele estava retratando essa classe. A formação do Rio Grande do Sul, né? Que ele era sulista, né? Então é uma literatura regional também, porque é sobre esse regionalismo do gaúcho, né? Análise política, uso do alegórico, alegórico no sentido de que o Lins Rego, o Érico Veríssimo, ele utiliza muitas outras alegorias, sabe? Que são recursos que não são só literários, ele usa de outras artes também e traz para dentro dos seus romances. E aí, como principais obras, ele tem O Resto é Silêncio, O Tempo e o Vento, que é uma narrativa fantástica. Inclusive, aquela emissora de TV, a Rede Globo, retratou numa minissérie que foi linda para retratar o tempo e o vento,
né, que mostra também por trás a Revolução Farroupilha, enfim, é um romance muito bonito, né, de se ler. O Prisioneiro, né, e Incidente em Antares, né, quase que uma ficção científica. E claro, né, que não pode faltar quando a gente lembra dessa construção regional, dois grandes escritores desse momento, que é o Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas, que é uma das maiores obras-primas da literatura brasileira, um clássico que todo mundo, todo brasileiro, todo mundo que estuda a literatura brasileira precisa ler. E que retrata esse problema da seca, da fome, da miséria no sertão nordestino. E o Jorge Amado, lá na Bahia, né, o baiano Jorge Amado, que é muito conhecido por trazer uma poesia também de cunho mais erótico, mas não se resume, claro, jamais a literatura do Jorge Amado é uma literatura politizada, é uma literatura muito bem esclarecida, com crítica social de cada construção de personagens que tanto ele eternizou, né? E uma das obras grandes dele, que também é uma das que todo mundo deveria ler, né? Todo mundo, que eu digo a gente que é brasileiro, porque apesar de ser uma obra regional, é um problema que é típico em todas as regiões do Brasil, que é o problema das crianças, né? Dos adolescentes, dos meninos abandonados nas ruas, né? Que roubam, que se drogam, né? Porque estão ali vivendo de uma forma desordenada e seguindo um sistema muito violento com eles, e eles também acabam sendo vítima desse sistema, né? Então, Capitães de Areia vai falar justamente de um grupo, uma gangue, assim dizendo, de meninos, crianças, adolescentes que vivem ali à margem da sociedade baiana de Salvador e criam as suas regras, que criam as suas virtudes, as suas morais, baseado em tudo que eles vivenciam de bom e de ruim. Então, assim, é um livro fantástico, né, que todo mundo deveria ler. E aí a gente tem a última geração moderna, né, do modernismo, que é a terceira fase, ou chamada terceira geração. Ela é chamada de geração de 45, porque ela inicia em 45. Basicamente, a gente não sabe muito bem quando ela termina, propriamente dito. Mas a gente vai chutar, digamos assim, né, vamos dizer lá para 1970, 80, alguma coisa, né? Porque a gente não sabe basicamente onde se marca o início das tendências contemporâneas, né? Que são a literatura que está se escrevendo hoje, no agora. Mas ela começou quando? Porque quando ela começou foi a fase que terminou a terceira fase modernista, né? Então a gente não tem assim muito um consenso sobre isso. A gente sabe onde ela começou, que foi a chamada geração de 45, que foi uma proposta de literatura mais social e também mais introspectiva, né? Ou seja, mais digamos assim, de uma certa solidão, né? Do poeta, do escritor em si. Aí a gente tem como grande fase desse momento a Revolução Cubana, né? Fidel Castro, Che Guevara. A gente está vivenciando o período da Guerra Fria, que é pós-Segunda Guerra Mundial, né? Onde se tinha a construção de dois sistemas, de duas propostas, o capitalismo e o socialismo, né? E o único país da América aqui, latina, que não cedeu ao capitalismo foi Cuba, né? Então a gente tem essas revoluções que foram muito bem exploradas dentro dos livros de história, né? O fim da ditadura de Vargas, a legalidade dos partidos políticos, agora que é a fase de construção do que hoje a gente tem como sólidos partidos políticos, eles começam a surgir e se solidificar nessa fase. E já o início da próxima ditadura militar, né? O início não, né? A gente, dentro do período da terceira fase, viveu-se
esse período de outra ditadura, né, que agora é a ditadura militar, que é a ditadura que dura basicamente de 1964 a 1985, né, diferente da ditadura do Vargas, que foi o único homem que governou, né, concentrou o poder na mão dele. Aqui a ditadura é concentrada na mão dos militares, teve alternância de presidentes durante esse período. E aí a gente tem como principais autores desse período, né, o João Cabral de Melo Neto, autor um dos poemas mais conhecidos no Brasil, que é Morte e Vida Severina, que também foi muito explorado em outras manifestações artísticas, no teatro, na dança, no cinema, né? Morte e Vida Severina, é muito fácil você jogar no YouTube e encontrar muita coisa sobre, né? O Guimarães Rosa, né, que escreveu O Grande Sertão, Veredas, né, que também vai falar de uma... Aqui a gente também, se a gente for parar, essa literatura é regionalista, mas não regionalismo no sentido isolado. Ela é uma literatura que ela é regional, mas ao mesmo tempo ela já digamos assim, difundida. Então, o Cabral de Melo Neto está escrevendo Morte e Vida Severina, mas todo mundo já conhece sobre a seca do Nordeste. Todo mundo já conhece o que aconteceu no Nordeste. Ou seja, eles não são, nessa época, escritores que estão trazendo temas que são, digamos, novidades que estavam acontecendo nesse período, propriamente dito, né? Era assuntos que já tinham sido debatidos, revelados socialmente e que eles ainda estavam escrevendo sobre, tá? E aí a gente também tem como grande escritora desse período, a gente tem a Clarice Lispector, que também é uma das escritoras mais conhecidas, né, que nasceu na Ucrânia, mas veio muito bebê aqui pro Brasil, morou muito tempo em Recife, morou algum tempo em Belém também, mas ela morou muito mais tempo em Recife. E é uma também das escritoras que a gente consegue encontrar na internet muita coisa sobre ela, muitos livros em PDF, filmes sobre os livros dela que foram feitos, né? A Hora da Estrela, por exemplo, é um filme que a gente encontra. Água Viva, A Paixão Segundo GH. Então são livros e são narrativas que foram muito, ainda hoje são muito exploradas em outras linguagens artísticas além da literatura, tá? E a gente tem o que a gente já vê como produção um pouco mais contemporânea e saindo mais da fase modernista, e dizendo que é mais aqui perto do que a gente conhece hoje, já início do século XXI também, é o século XXI. A gente tem o Manuel de Barros, que é um autor do Mato Grosso, que escreveu O Fazedor de Amanhecer, e ele tem uma literatura muito mais chamada infanto-juvenil, uma literatura voltada para criança, né, que vai trazer muitas contribuições dentro desse mundo. Bom, gente, se a gente for ainda continuar falando desse processo, dessa contribuição de autores da terceira fase modernista, a gente vai encontrar muitos outros, além desses que eu mostrei, tá? A gente vai ter a Cora Coralina, a gente vai ter a Conceição, a Carolina Maria de Jesus, vão ter muitos outros, tá? Mas eu queria que vocês centrassem apenas nesses que eu mostrei para vocês, que vocês dessem uma olhada nesse material que eu compartilho com vocês também, né? E entendesse principalmente essas 3 gerações que foram muito importantes, cada uma com as suas peculiaridades, com as suas características, né, para entender essa fase da literatura brasileira, onde a gente teve muito mesmo construção literária, muito em poesia, em prosa, sabe? Foi um período em que mais o Brasil foi rico de produções literárias, sem dúvida, foi o modernismo, tá bom? Então, né, se você acordou inexato, metafórico, liberto de formalidades, você com certeza acordou modernista. E é isso, gente, né? Então, qualquer dúvida é só me procurar.
e a gente vai conversando sobre. Aqui é só um momento muito resumido, né, sobre esse período muito, muito importante dentro da literatura brasileira.